Unidos, o Brasil devia estar priorizando não sei quem. Obviamente que nenhum de nós quer romper a sua relação com os Estados Unidos pela importância que tem os Estados Unidos, sabe, que ele passa a ser uma relação estratégica para todos os países. Mas você não pode ficar dependente. Você não pode ficar dependente de um país, ou de dois países, ou de um bloco. Quanto mais diversificada a nossa relação, mais chance nós temos de fazer a coisa funcionar. Então, a primeira decisão nossa também foi olhar a nossa querida América do Sul, da América do Sul, olhar a América Latina. Eu não esqueço nunca, se vocês jovens entrarem no Google, ou tentarem ver o que a imprensa escrevia lá para os idos de 98, 96, 97, vocês vão ver muita coisa de disputa, quem era mais amigo do Clinton, se era o FHC, se era o Menem, quem era mais amigo do Banco Central Americano, se era o Cavalo, se era o Malandro, aquelas coisas de gente pobre de espírito, sabe? Falta de criatividade, ou seja, quem é o serviçal mais importante. Eu achava que não era possível a gente ser grande se a gente não olhar primeiro o nosso quintal, o nosso terreiro, os nossos parceiros, os nossos irmãos, que fazem parte da mesma parte da terra de uma parte do planeta. Ou seja, não tem cerca. O máximo que nós temos é rio, que nos divide. Ou seja, sobretudo o Brasil, que tem quase 16 mil quilômetros de fronteira com todos os países da América do Sul, menos a Colômbia, menos o Equador e o Chile. Ou seja, como é que o Brasil poderia querer ser grande se ele não cuidava daqueles que estavam perto de si? Então resolvemos fazer um trabalho de reconquistar a confiança política, porque até então o Brasil era tratado como se fosse um império. O Chaves aqui contava muito isso. O Chaves dizia, eu era professor na academia militar, e as aulas que a gente tomava e que a gente dava era que o inimigo é o Brasil, o perigo é o Brasil. Isso falado pelos americanos, você imagina. Então todo mundo achava que o Brasil era um império, então vamos ficar de costa Brasil, isso atiçado pelos colonizadores de um lado, pelos americanos de interesse econômico de outro. Ou seja, era preciso reconquistar a confiança. E eu acho que nós tivemos, aí sim, uma bênção da evolução política do povo da América Latina. Porque em 2 anos aconteceu coisa de extraordinária. Primeiro o Chaves, depois o Lula, depois o Kirchner, depois o Tabaré, depois o Evo, depois entrou o Toledo, que ganhou do Chininha lá, do Fujimori. Ou seja, depois veio o Lugo, depois veio o Correio depois veio o Lugo. Ou seja, o dado concreto é que aquilo que as pessoas jamais imaginaram que podia acontecer, nós vivemos nesse período que foi o período mais, eu diria, progressista, socialista e de esquerda da nossa querida América do Sul. Na Guatemala, depois tivemos o companheiro Daniel Ortega recuperando a Nicarágua, depois tivemos o Maurício Fune, sabe, em El Salvador, e fomos tendo o Zelaya em Honduras. A primeira vez que vi o Zelaya, eu me assustei com aquele chapelão. Falei, de onde vem esse fazendeiro do Mato Grosso do Sul? Lá no presidente de Honduras, e virou um grande companheiro, sabe? Bem, depois, eu esqueci, nós já tínhamos o Lago no Chile, e depois veio Michelle Bachelet. Não, depois eu estou falando primeiro do Tabaré, o Mujica já é da segunda safra. O Mujica já é da segunda safra. Então, nós só tivemos problema na Colômbia, que não elegeu
nenhum presidente de esquerda, mas vamos ser francos, o presidente Santos é uma grande surpresa, e foi muito mais surpresa ainda do Chaves, porque quantas vezes eu conversei com o Chaves falava: o Santos, pelo amor de Deus, o Santos não, é melhor então a reeleição do Uribe. E o Alan Garcia me disse um dia: ô Lula, você vai ter uma surpresa, o Santos vai ser melhor para a relação com a Venezuela. E o Santos deu uma de mestre. Quando, ao ganhar as eleições, a primeira coisa que ele fez foi uma aproximação com o Chaves para construir a política de paz. Então nós estamos num momento, eu diria, extraordinário na América. Nós nunca tivemos tanto crescimento econômico na América do Sul, nós nunca tivemos tanta distribuição de renda na América do Sul e nunca tivemos tanta inclusão social na América do Sul. Esse é o caso. E eu, então, nós criamos a Unasul, nós criamos o Conselho de Segurança da América do Sul, estamos em fase adiantada para construir o Banco do Sul. Nós ainda temos problemas de falta de confiança entre nós por conflitos do século passado, ou seja, do século XIX, do século XVIII. Ou seja, tem pequenos problemas em alguns países, e por isso nós temos dificuldade ainda de criar instituições multilaterais que possam julgar os nossos problemas. E nós temos competência, porque no caso da Bolívia, quando queriam derrubar o Evo Morales, foi a Unasul que foi a Bolívia negociar o processo de harmonização na Bolívia, e deu certo. Então nós vamos avançar, mas eu acho que nós já avançamos bastante, e eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer nós aqui na América do Sul. Vocês sabem que eu viajei em todos os países, todos. O primeiro país que eu viajei logo depois da posse foi a Argentina, depois o Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, depois Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, México, Cuba e tem mais. E quando a gente consolidou, parece pouco, mas quando nós fizemos a reunião América Latina e Caribe, foi a primeira vez em 500 anos que nós conseguimos reunir todos os países da América Latina e Caribe sem a presença americana e a presença canadense. E isso, vocês sabem o quanto de crítica que nós recebemos. Política terceira mundista, política não sei das quantas, política não sei das quantas, política... O dado concreto é que eu cada vez mais acredito nisso. De que nós, se resolvermos os nossos problemas, nós viraremos um ator extraordinário nesse mundo globalizado. Vocês sabem o papel importante, sabe, que essa política teve, a relação extraordinária que nós estabelecemos. Eu, quando vejo um companheiro como o Mujica ser eleito presidente do Uruguai, eu, se morresse no dia seguinte, já estava feliz. Por quê? Porque é um companheiro que passou 14 anos preso, dos quais 6 anos numa solitária. Eu morri. Eu não consigo ficar em casa sozinho um dia. Se eu não tiver marido por perto para gritar a cada meia hora, eu sou um coitado. Então eu fico imaginando o Pedro Mujica de um lado, a mulher dele do outro, numa solitária, 6 anos. E esse homem, ao ser solto, volta a fazer política, é eleito senador e é eleito presidente sem uma mágoa, sem um ressentimento. Outro dia eu fui brincar com o Pedro Mujica. Como é que te pegaram? Falou: eu corri pouco. E é um jeito legal de tratar a desgraça e não ficar apenas com ódio. Até porque quem tem ódio não vai a lugar nenhum. O ódio dá câncer. O meu foi na garganta, na casa do câncer. Então, eu, quando vejo o Evo Morales ser eleito, vocês não imaginam o prazer de ver o povo, na sua maioria indígena, eleger um índio presidente.